Desde o dia 10 de novembro de 2020 e até dia 31 de dezembro de 2020, as mulheres em Portugal deixaram de ser remuneradas pelo seu trabalho. 52 dias de trabalho, business as usual, não remunerado. Faz pensar, certo? Sendo rigorosas, a afirmação é no mínimo questionável na sua formulação. Mas fazendo um exercício teórico em que consideramos a diferença salarial entre mulheres e homens, a diferença de 14,4% traduz-se no equivalente a 52 dias de trabalho pago. No passado dia 10 de novembro, assinalou-se o Dia Nacional da Igualdade Salarial, data que varia de ano para ano, marcando este dia simbólico em que a diferença entre salários significaria que as mulheres deixam de receber enquanto os homens continuam a oferir remuneração. Não querendo alimentar controvérsias, nem sequer entramos na questão das diferenças ao nível do trabalho não remunerado. Assunto esse já abordado noutros programas pela Anitta. Centremos-nos na questão entre mãos. Ano 2020, 52 dias de trabalho efetivo não remunerado. E as diferenças aumentam ainda mais em cargos mais altos e com mais qualificações. Como é que é possível? Como é que é possível, indeed? E eu acho que... Bom, primeiro... Olá, Eli! Eu ia lançada. Lança-te. Olá, Billy. Sinto-me indignada ao ler estas estatísticas. Enfim, não são novas. Não é assim uma novidade do género... Pois, a pandemia... Não, isto já existe há muitos anos. Desde que provavelmente existem estatísticas. Ou seja, não é uma surpresa, não é uma novidade, não é nada absolutamente insólito. Nem é o número mais elevado, não é? Pelo contrário, é o número mais pequeno das últimas décadas. Exato. Still. E de facto, quando se pensa 14,4% até parece pouco. Sim. Mas não. Não é. Não é. É mais de um mês e meio. É incrível, é incrível. Sabes, quando eu ouvia tantas vezes estas conversas de pois, eu quando estou a trabalhar, estou até ao mês não sei quantos só a pagar impostos. Estamos todos, não é? Estamos todos, não é? Portanto... E depois chegamos aqui e nós temos 52 dias de trabalho que não são pagos. 52 dias é um dia por semana. Portanto, às segundas-feiras não recebes, pronto, tá? Sim. Trabalhas o dia todo. Sim, e não estás em regime part-time, não é? E não estás não estás em regime part-time. Exato. Não, e não estás em casa sossegado ou a dar um passeio ou a divertir-te ou o que é que seja, estás a trabalhar. Sim. Mas não recebes. Lamentamos. A senhora tem pipi, portanto não recebe. Não, acho que temos mais apetência para trabalho pro bono. Se calhar é isso. Mas eu não me oponho minimamente aos trabalhos pro bono. Mas é quando são assumidamente pro bono. E toda a gente está a fazer pro bono. Não são uns a ganhar e outros Ou seja, não são uns a ganhar com o meu trabalho e eu a trabalhar à borla. Porque isso temos pena, mas não. Agora, isto continua a ser... Como é que... Nem sei, nem vou dizer como é que chegámos aqui, porque como chegámos aqui começámos pessimamente e agora até seria positivo, não é? Se calhar até aqui podíamos pensar, ok, se é numa fábrica, pensar que é tipo um emprego, menos qualificado, mas não, vamos para um escritório. Estamos a falar de diferenças, não é? Em que já se retirou a partir dessas assimetrias, não é? Ou as questões, ou seja, estamos a ver maçãs, comparar maçãs com maçãs. Mas eu consigo perfeitamente imaginar, e não só imaginar como sei, estás com uma advogada num escritório de advogados e um advogado no escritório de advogados. Essa advogada, sabes, engravidou. Engravidou, não sei o quê, depois vai para a sua licença parental, à qual tem direito e pela qual não deve ser penalizada. Chega ao final do ano e recebe um prémio menor, porque tu não estiveste cá, portanto, como é que eu te posso recompensar da mesma forma que vou recompensar o teu colega homem, porque ele esteve cá os dias todos do ano e tu não. Sim, tu esta semana falavas de um
Estavas a ver algo que era explica-me como se tivesse 5 anos. Não tinha nada a ver com esta questão, era outra questão, mas isso fez-me lembrar o Francisco, que tem 9, e que tem estado a ver a série Big Bang Theory. É absolutamente obcecado com a série. E uma das personagens, que é a Bernadette, que tem carreira, não é? E que trabalha numa farmacêutica, que engravidou e depois teve aquelas gravidezes seguidas com diferenças de 9 meses das crianças, e que estava a passar pelo regresso, decisão do regresso ao trabalho, e falava dos medos que tinha de sentir que já não estava na mesma corrida para promoções, que sentia que estava a perder, ou tinha medo de dar um passo atrás. E ele assim vira-se para mim e disse: tu alguma vez sentiste isso? Tu quando ficaste grávida e depois nos tiveste e tiveste a licença, tu passaste por isto, assim, com ar assim de quem está a ouvir uma coisa que é... não fazia ideia, sabes? E então, ver um miúdo de 9 anos chocado e sensibilizado para a questão faz-nos pensar, ok, expliquem-nos como se nós tivéssemos 9 anos, como é que isto pode acontecer, porque não estamos a falar de menos mérito, não estamos a falar de menos dedicação, não estamos a falar de menos competências, não estamos a falar de capacidades diferentes, estamos a falar de questões de discriminação, de menos acesso a oportunidades, de estereótipos e preconceitos simplesmente associados ao género. E dá-me um bocadinho de esperança, não é? Que se um dia ele for um CEO, não estou a ver, é mais neurocientista, mas se for um CEO que tenha já esta consciência que há aqui muito nas entrelinhas, que há aqui muito preconceito, muitos desafios, muitas dificuldades que nem sequer, não é, no dia a dia passam pela cabeça às pessoas ou aos homens. Aí está o nosso implicit bias. Por falar em implicit bias, não é? Meu Deus. Mas é que, objetivamente, eu penso na tal argumentação do colaboradora mulher, tu estiveste fora durante 6 meses este ano. Como é que eu te posso atribuir 12 meses de prémio se tu só estiveste a trabalhar 6 meses? E eu assisto e penso, de facto, mas então é porque há qualquer coisa errada com a forma de recompensar os trabalhadores. Tem que haver qualquer coisa errada, porque eu percebo isto, nós mulheres vamos continuar a ter úteros e vamos continuar a ser as responsáveis pela parte da gestação. E, enfim, assumindo que vamos querer dar de mamar durante algum tempo, e não me venham dizer, não sei o quê, tirar leite com a bomba e tal. Porque existe a possibilidade, todos sabemos que sim. Mas também, quem já passou por isso, sabe que tirar leite com a bomba é aquela coisa que desregula os horários todos, depois anda aflita, sei lá, aconteceu-me, olha, eu preciso ir ao cabeleireiro porque preciso estar 2 horas sozinha sem ter uma criança agarrada à minha mama. E tirava leite para ir ao cabeleireiro e sei que estava no cabeleireiro e de repente tinha leite a sair-me das mamas. E aposto que toda a gente adorou o quão gráfica é a explicação, mas isto para voltar ao ponto de é difícil, se não, francamente impossível se não puderes levar a criança contigo para o local de trabalho. Esta história de conciliar estas funções biológicas que continuam a ser femininas com o mundo de trabalho como ele está desenhado neste momento. Portanto, sim, mas eu mas acho o problema é no design do momento, certo? Sim. Não é nas funções biológicas e fisiológicas que as mulheres têm. Mas isso seria apenas um dos fatores, ou seja, aqui a questão, eu acho que estão em jogo muitos fatores, porque a questão da maternidade é um deles e claramente está a Billy a pôr à frente da sua cara o Invisible Women, de qual já vai falar em seguida, de certeza.
Mas estamos a falar também de diferenças que acontecem mesmo quando não existe a questão da maternidade e que podem começar já, que estarão mais enraizadas ou que podem começar antes até no acesso à educação, no sentido em que ainda há muito papéis de género e há muitas profissões de género e há muito a encaminhar ou direcionar para certas profissões e continuamos a ver os gaps, por exemplo, na questão de profissões mais tecnológicas, por exemplo, não é? É uma realidade. E, portanto, há aqui vários fatores que acabam por jogar em conjunto. Eu acho que a maternidade é daqueles mais prementes, com consequências quase imediatas, pela existência real e pela ameaça, digamos assim, de existência, não é? Porque estamos a falar de enviesamento, por exemplo, na contratação ou no acesso a promoções ou a oportunidades, pela questão de e se ela engravida? E se ela precisa de cuidar de não sei quem? E, portanto, existe, não é? Mas depois muitos outros associados. É interessante vermos nesta altura, não é? Eu acho que a situação, o contexto em que vivemos, também torna mais transparente algumas destas questões, alguns destes estereótipos, preconceitos, enviesamentos. Houve uma série de artigos que foram surgindo durante estes meses que falavam exatamente do facto de não ser possível as entrevistas, não serem possíveis as entrevistas face a face, presenciais, se verificar menos enviesamento, por exemplo, na altura de contratação, na altura de recrutamento, ou por os currículos não serem necessariamente visíveis se o género das pessoas, que se calhar em Portugal não se coloca tanto porque os nomes são mais marcadamente femininos ou masculinos, mas noutros países, por exemplo, isso provou-se que o facto de não haver fotografias ou o facto de se fazer com programas, com modelos de tratamento de informação, quem chegava à shortlist, por exemplo, notava-se que versus processos de recrutamento anteriores havia menos enviesamento quando não há esta pesquisa física ou este processo físico e pessoal e humano que tem por detrás muito enviesamento e, portanto, é mais um dos reflexos de que há muito aqui enraizado pela existência física que falávamos, mas também pela existência real, mas também pela ameaça disso acontecer. Mas leva-nos à questão, o que é que pode ser feito? Não faço ideia, não é? Porque temos uma série de medidas, mas as medidas parecem ter chegado a um ponto em que os progressos são marginais. Sim, é verdade. Os progressos não são assim tão rápidos quanto nós gostaríamos, isso é certo. Mas eu acho que há coisas a acontecer. E agora vou falar de cor porque eu já não sei bem onde é que eu li isto. É capaz de ter sido na Bíblia do Invisible Women, mas eu depois vou verificar e ponho nas show notes. Uma orquestra qualquer, famosa, que eu já não me recordo, e peço desde já desculpa porque a minha cabeça está como está. E eu acho que me lembro do fundamental, mas os detalhes foram-se. E de facto tinham esse enviesamento, a maioria das pessoas que faziam parte da orquestra eram homens, e o que é que eles começaram a fazer? Começaram a fazer as audições atrás de biombos, ou seja, o candidato ou candidata, não é? Sentava-se atrás de um biombo, tocava atrás de um biombo, o júri não via a pessoa, só estava a ouvir a música. E a partir daí, as contratações de mulheres dispararam e agora acho que já está quase 50-50 nessa orquestra. Portanto, faz sentido. E isso faz-me lembrar mais 2 tópicos. Primeiro, o tópico que tu falaste há pouco também do acesso às disciplinas mais técnicas e às profissões mais técnicas, aquele STEM em inglês, da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Provavelmente condicionamento cultural, sobretudo no mundo ocidental, desde pequeninas que as meninas são ensinadas que elas têm que ser muito mais fofinhas e não sei o quê, e que os rapazes é que estão destinados às profissões mais técnicas, porque não se sabe, mas começou-se a fazer
Começou-se, faz-se, fez-se, não sei como é que se começou, mas a verdade é que isto existe. Quando a Alice vem para casa aos 6 anos e me diz que, oh mãe, eu não gosto de matemática, bilharca, matemática os meninos é que gostam, eu fico aflita. Estávamos a falar sobre a questão do mito do brilho e dos rapazes serem mais destinados ou mais propensos a aderir a profissões mais tecnológicas e a formação mais tecnológica. Não se percebe porquê. Acho que uma coisa que poderia ser interessante era verificar como é que isso é encarado, por exemplo, na China, que tem tanta... se destaca tanto ao nível da matemática e das disciplinas, das áreas de saber mais técnicas. Depois, um assunto que nós falamos e voltamos sempre a revisitar, que é a questão das cotas. E este livro, Invisible Women, o tal, que é a Bíblia, diz aqui uma coisa maravilhosa que eu não consigo evitar ler e partilhar com toda a gente. E, assim, traduzindo muito por alto, porque eu li em inglês, diz aqui, por exemplo, as cotas, que, contrariamente à ideia popular, um estudo da London School of Economics revelou que as cotas o que fazem é weed out incompetent men rather than promote unqualified women. Ou seja, eles até usam a palavra without, que é tirar as ervas daninhas. Ou seja, no fundo, as cotas o que provocam não é uma promoção de mulheres sem qualificações, mas sim um afastamento dos candidatos homens que não são bons o suficiente. E isto muda tudo. Portanto, lá vai o mito da meritocracia pelo cano abaixo. É muito fácil para um homem dizer eu cheguei onde cheguei por mérito, por trabalho, sem dúvida. Mas uma mulher não chega àquele ponto, não é por não ser, não é por não ser trabalhadora ou competente, capaz. ou for. Exatamente. Aí é que está a falácia da meritocracia, porque a meritocracia funciona para uma porção muito diminuta da população. Normalmente, white dudes. Sim. As outras pessoas não é que lhes falta o mérito, não é que lhes falta as capacidades, não é que lhes falta a inteligência ou a capacidade de trabalho, faltam-lhes as oportunidades. Esse é que é o grande problema e que é completamente invisível para quem continua a falar da meritocracia como sendo o Holy Grail do mundo do trabalho. Simplesmente não é. Ai, nota-se que isto me deixa um bocado indignada, sim, porque eu estava a ler o livro e a bater com o livro na cabeça e pensava, opá, sério, tenho que passar este livro a toda a gente que anda à minha volta. Uma das pessoas que esteve a ler foi o Paulo, claro, que me dizia, oh meu Deus, eu nunca tinha reparado, nunca tinha pensado nisto, nunca tinha não sei quê, que agora é assumidamente muito mais feminista do que era há 15 ou 20 anos atrás, porque ele nunca se tinha deparado com estas coisas, não é? Sim. Lá está, white dude. Não é dizer mal dele, ele é que nunca tinha reparado, porque pertence a um grupo, lá está, o chamado privilégio. Mas agora que tem não só uma mulher que, enfim, eu podia dizer isto de várias maneiras, mas vou dizer, é bastante insistente ao nível da demonstração de como é cansativo, por vezes, ser mulher, estar no mundo do trabalho e ouvir coisas que não quer ouvir ou que não queremos ouvir por uma razão ou por outra. Ele agora também é pai de 2 crianças que um dia vão ser mulheres no mundo do trabalho e sem ser no mundo do trabalho e que estão sujeitas ao mesmo tipo de pressões, assédios, enfim, várias dessas circunstâncias que ninguém quer para um filho. Isto é tão cansativo, Ela e Alexandra, o que é que a gente faz? Eu achava, eu consigo compreender a surpresa, por exemplo, do Paulo, que é a mesma surpresa do João quando falamos sobre estas questões, ou ele se apercebe destas questões, porque a verdade é que, e agora percebo que se calhar era um ambiente muito diferente, ou uma cultura muito diferente. Eu trabalhei nos primeiros 7 anos num ambiente em que eu nunca me senti prejudicada ou posta de lado ou preterida ou por ser mulher.
nunca me tinha acontecido. E, portanto, existem, não é? Quer dizer, existem ambientes de trabalho, existem empresas onde as pessoas são realmente avaliadas por aquilo que entregam, por aquilo que valem, por aquilo que... E comparadas, e quando são comparadas com os pares, independentemente do género e da orientação e da religião e das crenças e de tudo. E, portanto, eu acredito nesse modelo. Claramente, esse modelo não está disseminado. Não é a realidade para 90 e muitos por cento das empresas, dos ambientes de trabalho. Mas também vejo que tem havido maior destaque, maior ênfase, mais estudos, mais artigos, mais publicações, mais esforço por parte da OCDE, do que quer que seja, de mostrar que há benefícios, e quando falo de benefícios, são impactos ao nível daquilo que é relevante para um negócio, para uma empresa, que é dos resultados financeiros. Há benefícios nesta inclusão, nesta igualdade, nesta forma meritocrática, digamos assim, de encarar o trabalho. Porque há benefícios claros, ou seja, há vantagens claras, há resultados melhores nas empresas, nos ambientes onde as mulheres têm este espaço para brilharem também e têm as suas e fazem parte da gestão até ao topo. E isso eu espero que de alguma forma se generalize em termos de crença, em termos de cultura, mas acho que obviamente passa por uma parte de mentalidade, de cultura, e que eu acho que pode haver oportunidades sempre que há mudanças geracionais ou quando há aqui passagens de testemunho, digamos assim, e entram gerações mais novas, mais conscientes, vá lá. Mas a verdade é que este ritmo de evolução é desesperante. E falava-se quando foram publicados os dados pelo Ministério, quer dizer, não sei, já não me lembro como é que é o Ministério todo, mas da igualdade e dessas coisas todas, falava-se uma série de medidas que estão a ser feitas. A questão das cotas, nós já debatemos aqui, a questão das empresas com mais de 250 trabalhadores terem acesso a um balanço, ou seja, que esse balanço é analisado pela autoridade responsável que verifica se há diferenças salariais e pede à empresa para justificá-las, notifica a empresa para justificar e para ter um plano de avaliação e um plano de mitigação, mas ainda parece curto. Há pouco mencionavas a questão da inclusão das mulheres e dessa diversidade como sendo um benefício para a economia, mesmo do ponto de vista da avaliação da economia com aquele paradigma de crescimento. Ou seja, isso é todo outro tema que teríamos que falar também. Mas, sim, dentro do paradigma de a economia é saudável quando cresce, já está amplamente comprovado o contributo não só das mulheres para o crescimento da economia, como também, e também muito importante, das mulheres pertencentes a minorias. 2 exemplos. Aqui há tempos eu lia um artigo qualquer sobre aquelas plataformas de empréstimos de microcréditos. E então, normalmente as pessoas que se candidatavam eram quase sempre mulheres e o dinheiro ia quase sempre para mulheres, porque as mulheres, e eles diziam, as mulheres eram quem sabia gerir o dinheiro e quem sabia fazer os negócios prosperar. E estamos a falar de créditos pequeninos, às vezes era, sei lá, 200 euros, às vezes era 1000 euros, mas créditos relativamente pequenos, que eram capazes de, usando aquele bonito termo de empoderar mulheres e muitas vezes mães de família, para lançar o seu negócio e retirar daí um lucro. Este é o primeiro exemplo. Num exemplo muito mais high profile, aqui há tempos estava a ver a entrevista da Melinda Gates ao David Letterman. É uma série de conversas que ele tem que está disponível na Netflix.
E ela fala especificamente disto, portanto, de que forma é que as mulheres trazem um contributo positivo para a economia. E então falava de um grupo de investidores. E porque é que a diversidade era importante? Um grupo de investidores, que eram não sei quantos homens brancos, tinha uma proposta de um negócio que era de uma mulher afro-americana que queria lançar, eu já não me lembro exatamente o que é, mas eu acho que era um cabeleireiro específico para fazer, portanto, para tecer o cabelo. Cabelos especificamente afro-americanos. E os homens acharam que aquilo não era um modelo de negócio viável, que não iria trazer grande benefício e não investiram. Ora bem, esse negócio cresceu brutalmente, porque, claro, os homens brancos não precisam daquele negócio, portanto não o veem como sendo necessário, mas para um número enorme de pessoas, homens e mulheres, tecer o cabelo é uma coisa muito importante que tem que ser feita com muita frequência. E de repente aquele negócio, de repente, obviamente, é só maneira de falar, porque deve ter sido um crescimento bem difícil e apoiado em muito trabalho. Aquele foi um negócio que abriu, que cresceu, que prosperou, que abriu não sei quantas sucursais, porque as pessoas precisam disso. Ora bem, uma pessoa que não tem essa experiência de vida, como a maioria dos homens brancos que está em lugares de decisão, acha que aquilo é de sumenos importância, e quem diz este negócio diz tantas outras coisas que são super importantes para quem vive esta experiência de ser mulher à face da terra. Nota-se que isto é um tema que me apaixona e ao mesmo tempo me indigna. Não, parecias bastante impávida e serena. Do tempo lá fora. Não, mas este tocas um ponto que é, nós estamos a falar das diferenças salariais e transportamos-nos para o mundo do trabalho e da empresa e provavelmente mais enviesado para trabalho por conta de outrem. Mas a questão do empreendedorismo e das diferenças no empreendedorismo também são gritantes. E é interessante porque esse ponto que estavas a fazer de haver uma sensibilidade das mulheres no que se refere à economia social, por exemplo. A maior parte das empresas, a maior parte dos novos negócios que vão surgindo são também liderados ou são iniciados por mulheres, porque acaba por ir buscar competências que se calhar são mais naturais ou estão mais desenvolvidas pelo facto de tradicionalmente as mulheres serem cuidadoras, estarem mais envolvidas na comunidade local, de terem uma percepção diferente, se calhar, do que são as verdadeiras necessidades ou as necessidades reais, mais concretas, mais tangíveis das comunidades onde se inserem. E estamos a falar muito de microempresas ou de pequenos negócios, mas que acabam por ter um impacto não só a nível social, mas também económico muito relevante. Só que depois encontramos esses entraves, ou seja, numa área que marcadamente há aqui competências que devem ser alavancadas e que podem ser alavancadas por parte de mulheres que têm esse conhecimento, essas competências mais específicas, por exemplo, e de depois esbarrarem com esta parede no acesso ao financiamento, no acesso a fundos, no acesso a concursos e depois também na forma dos compromissos, do que têm de ceder quando as suas ideias são avaliadas como interessantes para serem investidas, que percentagens da empresa que acabam por ter de ceder ou que cedências é que têm de fazer em termos da gestão para ter acesso a esse financiamento tão importante. Voltamos aqui à questão das diferenças que se vêem não só em empresa quando somos trabalhadores por conta de outrem, mas também quando somos empreendedoras e que sentimos essas dificuldades. Embora, como estava a dizer, eu acho que esta área, quer do empreendedorismo, quer da economia social especificamente, por haver uma maior consciência e pelo movimento ser muito liderado por mulheres, se calhar avançará mais rápido em termos de diminuir este gap, este fosso entre o que é a questão de género, basicamente. Se calhar também em termos de estratégias para o futuro, o que precisávamos era
bom, estatísticas já vamos tendo algumas, mas se calhar também precisávamos que quem decide olhasse mais para as estatísticas e para a ciência do que para mitos, nomeadamente o mito da meritocracia, o mito da igualdade de acessos. Se calhar também precisamos que isso venha a acontecer, que nos apoiemos mais em boas estatísticas, em estatísticas que fazem as perguntas que precisamos de fazer. E aqui ocorre-me também a questão de quando é que o censo em Portugal vai incluir uma estatística sobre a etnia, a identidade étnica das pessoas, porque é muito importante não só termos a identidade de género bem específica, como também a da etnia, para podermos entender e aí atuar com informação. Não se trata de estar a vincar ideias de racismo, ele já existe, não precisamos de o vincar, porque ele já existe. Portanto, a informação serve-nos para documentarmos e podermos tomar as medidas corretas. Podemos tomar medidas que vão, de facto, avançar. E pronto, portanto, eu acho que a questão dos prémios, por exemplo, será que o sistema está bem desenhado? A entrega dos prémios está bem desenhado? E outra vez voltando às cotas, as cotas não são um sistema perfeito de todo, aliás, já falámos sobre isto, chegámos à conclusão de que são um mal necessário, mas nós precisamos das cotas para corrigir esse tal enviesamento, e quando ele deixar de existir, aí já não precisamos das cotas, e será um excelente dia quando isso acontecer, mas, lá está, precisamos de dados, ter dados sobre estas coisas todas. Sim, e depois passa também por usar isso em, se calhar, uma comunicação institucional mais, como dizer, mais incidente sobre estas questões e pensar também na forma como deve ser toda a questão dos benefícios que falavas. Os prémios são um dos pontos, mas todos os benefícios que estão associados, todos os perks e fringe benefits que se fala, tem também ter isto em conta, e a questão, por exemplo, da licença de parentalidade, que tem de realmente ser uma licença de parentalidade obrigatória, não é? Para os dois, para homens e para mulheres, para assegurar que, ao nível social também, se vão destruindo ou se vão limando, pelo menos, alguns destes preconceitos que, ao retirarem a mulher ou ao retirarem tanto ênfase a esta questão dos papéis de género, se calhar ajudam a retirar alguma da carga que as mulheres acabam por ter adicionalmente, e que depois acabam também por serem entraves e acabam por colocá-las como menos disponíveis ou menos comprometidas ou menos dedicadas, porque têm uma série de outras coisas fora que têm de fazer e assegurar, e que ao tornar isto, ao normalizar isto como sendo papéis e tarefas tanto de homens como de mulheres, e não especificamente de mulheres, acabam também por ajudar a retirar esse enviesamento, ou se calhar deixar que ele seja, que ele tenha bases de sustentação e que ajude então a que as oportunidades depois se concretizem para as mulheres também. E posto isto, queremos ouvir também as ideias e propostas dos nossos ouvintes, não é? Eu acho ótima a ideia da licença parental obrigatória. Não é por um ou outro progenitor, é por um e pelo outro. Penso que já é assim na Suécia. Por outro lado, recordo com alguma amargura quando a Joana nasceu, que faz agora 3 anos, e o Paulo nem os primeiros dias da licença conseguiu gozar em condições. E aqueles dias que no final tem, porque pronto, depois o guia da licença parental é todo um labirinto. Sim. Não é nada claro, não é nada simples, é pode, mas também pode, mas também pode, mas também pode. O que é certo é que ele não gozou a licença parental dele, e mesmo aqueles dias iniciais em que a pessoa nem sabe muito bem onde é que está, nem esses dias ele teve
com tranquilidade a gozar da criança que tinha acabado de nascer. Portanto, temos aqui um longo caminho. Acho que sim, sem dúvida, quando o homem tiver uma licença... O homem, neste caso estamos a falar de famílias mais convencionais, não é? Em que existe um progenitor homem e um progenitor mulher, mas também há outras famílias e outros modelos de famílias, em que os progenitores podem até nem ter... Pode ser só um, podem não ter identidades de género diferentes, enfim. O que é certo é que os progenitores, os dois, devem ter o mesmo tipo de benefícios obrigatórios, porque assim, lá está, voltando a um quadro mais tradicional, quando eu for entrevistar um homem, já não o passo à frente da mulher, porque mesmo que ele não engravide, vai fazer 6 meses de licença parental. Sim, é esse normalizar, não é? É esse retirar ênfase aos papais de género, aos papais que não se justificam, não é? Por competências ou por quer que seja. Aliás, o professor Daniel Sampaio dizia no outro dia, já falei disto, na conversa no Era o que Faltava, dizia que os homens que gozam a licença parental, não é, também têm níveis elevados de oxitocina, portanto, certo, existe uma parte fisiológica, mas a parte fisiológica também se molda. Bem, e com estas sugestões? Queremos saber o que é que acham, o que é que opinam, quais as vossas ideias para um mundo ideal. Sim, porque nós temos que pensar no mundo ideal, que é para começarmos a batalhar por ele, ou continuarmos a batalhar por ele. Por isso, contem-nos tudo, deem-nos o vosso feedback, podem nos encontrar tanto no nosso site e deixar lá comentários na querida Anita, mas também nos podem encontrar no Instagram, o sítio do costume, que é onde nós temos Facebook, passado. Exato. E no e-mail da Anita. No e-mail da Anita, se bem que temos passado mais tempo ali no e-mail e no Instagram, certo? Certo. A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa menos coisa, com ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em Anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou finalmente em facebook.com/Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e em instagram.com/air_billy e por Eliana Soares, marketeer e estratega em nautil.net e em instagram.com/alice_in Wonderland. Até breve, Ellie! Até breve, Billy!